Sabe por que a quarentena começou a ser flexibilizada, mesmo antes das mortes diminuírem? Eu sei. No começo da pandemia, quando começou a quarentena, assim que começou, a gente começou a pensar, né? Puxa, quando é que será que esse negócio vai acabar? Será que é daqui a 15 dias? Será que é daqui a um mês? Será que é daqui a 2 meses? E eu escrevi um artigo na época chamado As Mortes Normais, que eu dizia, olha, tá todo mundo fazendo conta, tá todo mundo fazendo modelos matemáticos, mas a gente está esquecendo que o nosso comportamento é muito mais complexo do que cabe num modelo matemático. A gente ficou muito focado no vírus, muito olhando assim, como é que ele vai se comportar, quantas pessoas vão morrer, como que vai ser a velocidade dessa subida, até quando que vai subir, que hora que vai estabilizar, que hora que vai descer, será que a gente só vai conseguir sair de casa quando começar a descer? E aí de repente, no meio aí ainda de uma curva ascendente de casos, o Brasil começou a flexibilizar a quarentena e as pessoas, mesmo antes de flexibilizar oficialmente a quarentena, já estavam saindo e muitos se perguntavam por quê? Como é possível as pessoas saírem? Como é possível a gente abrir no meio da pandemia? Isso acontece, infelizmente, porque a morte é uma coisa normal. A verdade é que a gente sabe que as pessoas morrem. A gente sabe que todo mundo morre, a gente sabe que a gente um dia vai morrer. A gente não gosta muito de pensar nisso, é verdade, mas a gente sabe, no fundo, que as pessoas morrem por diversas razões, inclusive, e isso que eu chamo de as mortes normais, a gente faz uma conta na sociedade de custos e benefícios. Então, por exemplo, construir prédios altos, com janelas, leva algumas pessoas a pular ou cair por acidente. Então, o fato de a gente ter prédio alto gera algumas mortes na sociedade. Mas os benefícios de ter casa para todo mundo, enfim, de aproveitar melhor o espaço, a gente acha que supera as mortes que isso pode trazer, então a gente continua construindo prédio. A mesma coisa acontece no trânsito. No mundo inteiro morre-se no trânsito, no Brasil morre-se mais, enfim, mas o fato é que no mundo inteiro morre-se por causa da existência de veículos automotores. Só que os benefícios de ter veículos automotores nas cidades, enfim, no planeta, a gente acha que são maiores do que as mortes que eles causam, então a gente continua tendo carro. Até a eletricidade em casa, né? Eu costumo dar esse exemplo. Algumas centenas de pessoas morrem por ano de acidentes com eletricidade dentro de casa. Mas os benefícios da eletricidade em casa são tão grandes que a gente fala, bom, paciência, né? Vai continuar morrendo gente, as pessoas que se cuidem, eu não vou abrir mão de ter eletricidade em casa. Então a gente faz essa conta, porque a gente entende que as pessoas morrem mesmo, né? Faz parte da vida, nasceu, vai morrer, então é normal morrer. Só que chega a pandemia de Covid-19 e a gente fala, opa, pera um pouquinho, isso aqui não é normal. Isso aqui não dá para aceitar. Uma epidemia dessa, assim, pessoas morrendo ao mesmo tempo, um monte de gente, o hospital não dando conta, a funerária não dando conta, aquelas cenas de caminhão indo tirar morto de dentro de casa em outros países, enfim, a gente falou, não, isso não é normal, a gente tem que fazer alguma coisa. E na nossa cabeça, o que era fazer alguma coisa? Era impedir que um monte de pessoa morresse desse jeito, sem assistência, né, empilhando corpos pelas ruas e etc. Como a epidemia chegou um pouco mais tarde no Brasil, deu tempo de fazer algumas preparações, por exemplo, construir os hospitais de campanha, aparelhar UTIs, abrir leito onde não tinha, enfim, permitindo aí que absorvesse esse aumento de demanda trazido pela pandemia. E aí com essa quarentena mais ou menos que a gente fez aí no Brasil e com um aumento de vagas em UTI, de disponibilidade de respiradores e etc., o que aconteceu? As pessoas não começaram a morrer por falta de atendimento, não começou a lotar as funerárias. E isso a sociedade entende como mortes normais. Porque o anormal, o assustador, o inaceitável da Covid-19 era essa perspectiva de não ter tratamento para todo mundo. Não, porque assim, se eu pudesse sobreviver, se meu pai pudesse sobreviver, se o meu familiar pudesse sobreviver, mas morreu porque a UTI estava lotada, então morreu ali na fila de espera da UTI, no quarto do hospital, ou numa maca de pronto-socorro só porque não tinha vaga, não, isso não dá para aceitar.
Agora, se pegou a doença, foi tratado, foi para o pronto-socorro, tinha vaga na UTI, foi entubado e morreu, bom, paciência, é porque era a hora, a gente fez tudo o que podia. E a gente entende que se a gente fez tudo o que podia, era uma morte inevitável. A gente entende assim, a gente entende por outro lado que se a pessoa morreu porque a gente não conseguiu fazer tudo o que podia, talvez a pessoa estivesse viva e isso a gente não pode aceitar. O que eu dizia lá no começo da quarentena era, quando nós chegarmos num ponto em que as pessoas tenham a sensação que não vai faltar leito de UTI, que não vai faltar respirador, as pessoas vão sair de casa e a quarentena vai começar a ser flexibilizada. Porque essas mortes diluídas no tempo, lá no hospital, longe dos nossos olhos, espalhadas geograficamente, né, sem se acumularem num lugar só, elas entram na nossa perspectiva de sociedade como mortes normais. Pois é, tem gente que morre caindo da janela, tem gente que morre de choque, tem gente que morre atropelada, vai ter gente que morre de Covid. Não que as pessoas achem que tá tudo bem morrer, não que as pessoas achem que, não, morreu e daí. Não é isso que está na cabeça da maioria das pessoas. Mas o que acontece é o seguinte, a quarentena, o lockdown, a mudança de rotina por causa da pandemia é um preço alto imposto para todos nós. Ou autoimposto, ou imposto pelo governo, quem quer que seja, é um preço alto que a gente paga para controlar a pandemia, para não deixar essas mortes ocorrerem e etc. Quando chega no ponto em que as pessoas tem a sensação de que não vai faltar tratamento, de que não vai faltar leito de UTI, que quem ficar doente vai receber todo o tratamento possível, as pessoas pensam assim, bom, então se morrer, paciência, porque recebeu todo o tratamento possível, era a hora de morrer. Esse é o raciocínio que está por trás da cabeça das pessoas e elas deixam de querer pagar um preço alto, que é o de ficar em casa, de não trabalhar, de trancar a sociedade inteira, em função de proteger de uma morte que a gente coloca na conta das mortes normais. É por isso que a gente não abandona o carro, é por isso que a gente não abandona a eletricidade doméstica, porque a gente acha que o preço que isso traria é maior do que o benefício de poupar algumas vidas. Mas pessoas que se cuidem, que prestem atenção, que dirijam com cuidado, que tomem cuidado ali no manejo da eletricidade, são as pessoas que quando saírem às ruas, que quando forem no comércio, que quando forem trabalhar, que se cuidem. Se não se cuidar, paciência, pelo menos vai ter tratamento para todo mundo. Essa conta ela é inconscientemente feita pelas pessoas e aí a quarentena começa a ser flexibilizada mesmo e aí que as pessoas saem de casa de uma vez. É isso que significa as mortes normais. Todo dia morre gente na sociedade por diversas causas, mas a pandemia trouxe um jeito de morrer que a gente não aceitou. Não, isso não dá para acontecer. Agora, por uma série de circunstâncias, quando a gente consegue, seja porque achatou um pouco a curva, porque aumentou o hospital e etc., quando a gente consegue diminuir um pouco essas mortes e elas ficam mais espalhadas no tempo, já estão espalhadas no espaço, porque o Brasil é grande e as pessoas têm essa percepção de que não falta tratamento para ninguém, elas entram na conta das mortes de todo dia e a gente para de querer pagar o preço por isso e aí a quarentena é flexibilizada e aí as pessoas saem na rua. O que vai reverter esse processo? Se quando as pessoas começarem a sair, quando a quarentena for mais relaxada e as fases forem progredindo aí no país afora, aumentarem as mortes a ponto de lotarem as UTIs. Não é só aumentar as mortes. Se aumentarem as mortes e não lotarem as UTIs, as pessoas vão continuar com a percepção de que ninguém vai ficar sem tratamento e que vamos seguir o jogo porque quem pegar vai ser tratado. Só vai reverter essa situação, a gente só vai fechar de novo, a gente só vai voltar a um modelo mais restritivo, seja de quarentena, fechar comércio, etc. Aumentar a rigidez da quarentena se, além de aumentar o número de casos e o número de mortes, também houver um ameaço de colapso novamente do sistema hospitalar. Enquanto tiver vaga para todo mundo, ou enquanto a gente tiver a sensação de que não vai faltar vaga, muitas pessoas vão continuar achando que tá tudo bem, que vale a pena sair, que a conta não fecha e que é melhor flexibilizar mesmo. Quando eu falei isso lá atrás, eu dizia que os cientistas iam ficar desesperados, falando, não, mas a curva ainda tá subindo, que os virologistas iam ficar assustados, mas como é possível? O vírus ainda tá subindo, iam ficar indignados, os jornalistas iam dizer, mas que mais a gente pode falar para as pessoas, para elas entenderem? E o fato é que o vírus não é a única coisa que determina o nosso comportamento. Eu acho que a gente
gente esqueceu de olhar um pouco para a visão das pessoas sobre a morte, porque a gente fica falando, vocês estão com risco de morrer, e as pessoas já entenderam que elas estão com risco de morrer e estão fazendo uma conta de que vale a pena e do que não vale a pena. Eu acho que se a gente aprender a ouvir melhor qual é o ponto de vista das pessoas, o que elas estão pensando, por que elas estão saindo, em vez de julgar e falar, você é um burro, você é um ignorante, ou você é um irresponsável, enfim. Se a gente prestar atenção nas justificativas, se a gente conseguir abrir um canal de diálogo, lógico, nem todo mundo vai querer dialogar, tem gente que é ignorante mesmo, tem gente que é responsável mesmo, mas não é todo mundo e não é a maioria. Então, se a gente conseguir abrir esse canal de diálogo, se a gente conseguir conversar, eu acho que a gente podia ganhar muito mais, não só na compreensão de tudo que está acontecendo, como na própria condução dessa pandemia, dessa situação, dessa quarentena, até para pensar nos próximos passos. A gente não pode ficar olhando só morte, só vírus, ou só economia, a gente tem que olhar tudo. Né? A gente tem que tentar olhar o todo, porque a gente não é redutível, né? As pessoas não são só economia, não são só emprego, não são só medo da morte, enfim, a gente é um ser tão complexo. Eu acho que falta um pouco para a gente inserir outras variáveis e outros fatores na nossa avaliação da situação. Então, fica a dica aqui de a gente pensar um pouco sobre a nossa própria visão, a visão da sociedade sobre morte, sobre riscos, para a gente pensar os próximos passos daqui para frente. Não se esquece de se inscrever no canal, clicar os alertas aí, deixar o like e compartilhar o vídeo, porque a gente ainda tem muita reflexão para fazer junto.